Em um dia comum de trabalho, um taxista na Coreia do Sul embarcou uma passageira que parecia comum, como qualquer outro. No entanto, tudo mudou drasticamente quando ele percebeu que a mala que ela carregava estava vazando sangue. Imagine o choque e a confusão desse motorista ao perceber que algo horrível poderia estar acontecendo dentro de seu próprio táxi. E a cada nova descoberta, a situação ficava ainda mais assustadora. Esta é a história de Jong-ho, uma psicopata que abalou a Coreia do Sul com a frieza de seus atos. Eu sou Rafa Garcia e você está no Fatos Obscuros. Tudo aconteceu na cidade de Busan, a segunda maior cidade da Coreia do Sul e é reconhecida como o centro econômico do sul do país. Com uma população de quase 3,5 milhões de residentes e um PIB de 76 bilhões de dólares americanos. Busan também se destaca por suas praias maravilhosas, fontes termais e um dos maiores portos do mundo. A maior indústria cinematográfica da Coreia do Sul se abriga lá. É a capital cultural de festivais e encontros criativos, e é a porta de entrada no entretenimento para a Ásia. Com vistas costeiras de tirar o fôlego, Busan é o destino perfeito para quem deseja desfrutar tanto das artes quanto do sol. Assim como a maior parte da Coreia do Sul, é considerada um lugar muito seguro para se viver. Tudo isso torna o caso de Jong-ho ainda mais intrigante. Como um lugar considerado tão seguro pode ser cenário de um crime tão terrível e perturbador? Em 27 de março de 2023, por volta das 3 horas da manhã de uma segunda-feira, a polícia recebeu uma ligação de um taxista muito preocupado. Ele tinha acabado de concluir uma viagem após ser chamado por uma jovem carregando uma mala. Ela se aproximou do motorista e pediu para ser deixada em uma floresta, próximo à estação Rapo, em Busan. Isso não era um problema, pois o taxista já tinha feito essa rota muitas vezes antes. Embora a viagem com a cliente inicialmente parecesse normal, a situação mudou drasticamente quando ela saiu do veículo. Ao retirar a mala do porta-malas, o motorista notou que algo havia vazado por baixo da mala, com uma substância úmida e pegajosa vermelha que parecia assustadoramente ser sangue. A passageira não parecia notar a expressão preocupada no rosto do motorista, e por ser noite e estar muito escuro, é provável que ela não tenha percebido a descoberta dele. Sem querer chamar a atenção, o taxista fingiu que nada de errado estava acontecendo e, após acenar um adeus, observou a mulher caminhar em direção à floresta. Depois que ela desapareceu de vista, ele retornou ao porta-malas e, ao abrir a porta, percebeu que a mala havia deixado uma pequena poça de sangue no carpete. Seja lá o que estivesse naquela mala, não era nada bom. 15 minutos depois, o motorista avista ela retornar à floresta e acena para o táxi novamente. Sem perceber, pelo nervosismo, que era o mesmo taxista, ela retorna para sua casa. O taxista decide ligar imediatamente aos serviços de emergência da Coreia do Sul. A notícia era no mínimo preocupante e chamou a atenção da polícia imediatamente. A polícia respondeu rapidamente à chamada e poucos minutos depois enviou oficiais para investigar a área. Eles encontraram algumas partes de um corpo mutiladas na floresta. Em volta da escuridão e da densa floresta, este era o local perfeito para abandonar um corpo. Graças ao pensamento rápido do motorista, a passageira foi identificada rapidamente através das câmeras de vigilância na área, onde ela foi pega pelo taxista. Com todas as evidências já se acumulando contra ela, as autoridades tinham informações suficientes para executar um mandato de busca em sua residência. Vale mencionar que na Coreia do Sul, os nomes e detalhes de vítimas e suspeitos de um crime raramente são divulgados na mídia. Essa lei em vigor desde 1991 assegura a segurança e privacidade, tanto das vítimas quanto dos infratores. No entanto, sob a Lei Especial sobre Punição de Crimes Violentos Específicos do país, certas exceções permitem a divulgação de informações em casos de extrema gravidade. Assim,
a identidade de Jong-ho foi revelada devido à gravidade do caso e ao impacto que causou na comunidade. À medida que a investigação se desenrolava, mais detalhes perturbadores surgiram sobre o que aconteceu a esse trágico evento. Jong-ho, de 23 anos, nasceu em 1999. Ela era muito sozinha e reservada. Durante o dia, passava estudando e cuidando de seu avô. Já à noite, ela dedicava todo o seu tempo pesquisando sobre documentários criminais, programas criminais, livros detalhando a psicologia de assassinos e como eles agiam. Ela foi criada pelo avô, no distrito norte de Busan. Enquanto estava na escola, sua reputação era relativamente insignificante, senão um pouco estranha. Aqueles que se lembram dela a descrevem como um estudante peculiar. Ela era quieta, geralmente sentava no fundo da sala e era solitária e sem amigos. Embora nunca tenha sido alvo de bullying na escola, Jong-ho nunca demonstrou interesse em fazer amizades. As poucas vezes que alguém tentava conversar com ela, recebia apenas um olhar vazio. Mesmo depois de se formar, ela raramente mantinha contato com seus ex-colegas. Ficou desempregada por 5 anos enquanto se preparava para um exame de serviço público, obrigatório na Coreia para trabalhar no setor público. O exame também exigia habilidades em inglês, mas infelizmente Jong-ho era péssima nessa língua. Aos 23 anos, seu inglês era comparável ao de um estudante de ensino médio. Nos últimos anos, o isolamento de Jong-ho se intensificou. Ela mal saía de casa, evitava planos sociais e não mostrava interesse em novas experiências. Além disso, desenvolveu uma paixão por crimes reais. Ela colecionava livros sobre assassinatos, assistia a programas de crimes coreanos e se interessava por serial killers específicos. Após o crime, análises de dados revelaram que ela tinha poucos contatos em seu celular, indicando sua extrema solidão. O mais alarmante foi suas buscas online antes dos crimes, incluindo termos como matar alguém e o assassinato perfeito. No começo, Jong-ho negou ter cometido o assassinato, afirmando que foi ameaçada de morte caso não se livrasse do corpo da vítima. No entanto, a polícia rapidamente identificou várias falhas em sua história. Depois de ser pressionada por sua família a confessar, Jong-ho finalmente admitiu o crime, somente 3 dias depois. Mas como era a vítima? E como ela foi morta? De acordo com a lei sul-coreana, o rosto e o nome da vítima não são divulgados, mas ela era uma professora de 26 anos, que morava sozinha e trabalhava em seu próprio apartamento. As pessoas que a conheciam a descrevem como uma pessoa apaixonada por ensinar, que realmente se importava com cada um de seus alunos. Ela se esforçava incansavelmente para garantir que seus alunos alcançassem todo o seu potencial nos estudos. Mais do que uma excelente professora, ela era uma pessoa compreensiva e sempre disposta a ouvir e ajudar. Os planos de Jong-ho para cometer um assassinato começaram aproximadamente 3 meses antes, quando ela iniciou suas pesquisas na internet. Ela decidiu que, sem motivo pessoal, seria mais lógico escolher uma vítima aleatória. Com suas habilidades sociais limitadas, ela recorreu à internet para encontrar alguém. Em 24 de maio de 2023, a professora encontrou Jong-ho através de um aplicativo de tutoria popular, onde Jong-ho se passou por um pai à procura de uma professora de inglês para sua filha. As duas combinaram de se encontrar no dia 26 de maio, com Jong-ho prometendo enviar sua filha à casa da professora. A professora, sem desconfiar de nada, concordou com a proposta. Depois de confirmar seus planos, Jong-ho comprou um uniforme escolar. No dia 26 de maio, ela se disfarçou de uma suposta filha fictícia que ela inventou, usando um uniforme e escondeu uma faca em um dos bolsos. Indo à casa da professora, ela não levantou suspeitas. Ao descobrir que a professora vivia sozinha, Jong-ho a assassinou friamente com uma faca. Após garantir sua morte, ela avançou para a próxima fase do plano.
Jong-ho, pouco depois da meia-noite, retornou para casa, pegou uma mala e foi ao supermercado local. Lá, comprou sacos de lixo, serras, materiais de limpeza e algumas facas. Em seguida, ela voltou para a casa da professora. Uma câmera de vigilância capturou imagens perturbadoras dela caminhando alegremente entre as residências. Apesar de suas ações horríveis, Jong-ho retornou à casa da professora, desmembrou seu corpo e colocou algumas partes na mala. Por volta das 3 da manhã do dia 27, após cometer o erro de não embalar adequadamente os membros da professora, ela chamou um táxi. Em seguida, dirigiu-se a uma floresta que ficava a 12 km de Busan, próxima a um parque arborizado, e se livrou das partes do corpo que estava dentro da mala, querendo fazer que a vítima havia simplesmente desaparecido. Depois do motorista de táxi ter denunciado o endereço de Jong-ho, os detetives chegaram imediatamente à casa. A cidade de Busan, como já dito, é relativamente tranquila, por isso os investigadores trataram a informação do taxista com prioridade, interrogando-a. Solicitaram examinar a mala, perguntaram sobre as manchas de líquido vermelho dentro da mala. Ela afirmou que estava menstruada e que deve ter manchado enquanto arrastava a mala. Os policiais não acreditaram e continuaram questionando. Ela começou a entrar em crise, pois nunca imaginou que alguém descobriria o que fez, e acabou desmaiando e os policiais a levaram para o hospital. A equipe médica realizou alguns testes e confirmou que Jong-ho não estava menstruada e que o sangue dentro da mala não era dela. Quando acordou, foi confrontada com as provas, revelando quão perturbada sua mente estava, mudou sua história e contou que tinha acabado de dar à luz a uma criança e queria se livrar do bebê. Embalou o recém-nascido na mala e o deixou na floresta. De alguma forma, Jong-ho pensou que isso talvez melhoraria sua situação. Então, os policiais providenciaram uma ultrassom. Enquanto isso, outros policiais estavam na floresta e descobriram os restos humanos espalhados em vários locais. Os detetives levaram Jong-ho para o interrogatório, mas ela não quis falar nada. Apenas 3 dias depois de ser detida, após muita insistência de seu avô, ela confessou o crime. Ela revelou aos investigadores que tinha um desejo incontrolável de matar alguém porque queria saber como era a sensação. Esse motivo parece ter sido impulsionado por uma curiosidade mórbida, o que também explicava por que Jong-ho escolheu um estranho como alvo. Para ocultar a identidade da professora, Jong-ho fez um esforço para esconder seus documentos, telefone, celular e carteira. Jong-ho foi submetida a um teste diagnóstico de psicopatia, pontuando 28 em uma escala onde 25 indica psicopatia. Esse resultado foi superior à de Ken Hong-song, um conhecido serial killer sul-coreano. As autoridades acreditam que se não fosse capturada, Jong-ho provavelmente se tornaria uma serial killer. Sua falta de interação social e amigos fez com que ela guardasse todos seus pensamentos sombrios para si mesma, culminando em um ato terrível de violência sem motivo aparente além da curiosidade mórbida. Durante uma entrevista conduzida pela emissora MBC, o avô de Jong-ho expressou sua tristeza e vergonha, oferecendo suas sinceras desculpas à família que estava de luto pela criação de sua neta. Ele compartilhou: "Quero me desculpar 100 vezes com a família que está de luto por ter criado minha neta de forma errada. É assim que me sinto." Recentemente, Jong-ho também emitiu um pedido de desculpa. Enquanto estava do lado de fora da delegacia, em suas palavras dirigidas à mídia, ela declarou: "Peço desculpas à vítima e à sua família. Eu devo ter perdido a cabeça." O caso atraiu considerável atenção da mídia sul-coreana, chocando muitos devido à sua natureza selvagem e pessoal. Jong-ho aparentemente não tinha motivo para cometer o assassinato, exceto para satisfazer sua própria curiosidade doentia. Havia várias provas de que o crime foi planejado antecipadamente, por isso a acusação pediu a pena de morte, mas ela conseguiu evitar essa sentença.
Em 24 de novembro de 2023, Jong-ho foi condenado à prisão perpétua, com o juiz destacando que suas ações haviam semeado o medo na sociedade, sugerindo que qualquer pessoa poderia se tornar uma vítima sem motivos aparentes. Ela havia incitado uma desconfiança generalizada entre os cidadãos. Além disso, o juiz observou que se o taxista não tivesse seguido seu instinto contado à polícia, ela poderia ter escapado impune de suas ações, ou pelo menos em tempo suficiente para fazer outra vítima. Atualmente, Jong-ho está numa prisão de isolamento e ainda não demonstrou sinais de remorso. Se você gostou do vídeo e quer acompanhar mais casos de crimes reais, mistérios e histórias inexplicáveis, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Me fale aqui nos comentários o que você achou desse caso, quero muito saber sua opinião. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até a próxima.